Rafael apertou o volante com força, o coração acelerado enquanto via o telefone piscar com notificações incessantes. Uma foto inocente, tirada por um paparazzo em Lisboa, mostrava ele e o chefe, Miguel, saindo de um café tarde da noite, os rostos próximos demais para ser apenas profissional. Em poucas horas, os fãs de Miguel, o CEO famoso da maior empresa de tecnologia de Portugal, transformaram a imagem em um furor online, com hashtags como Miguel Rafael e teorias de romance secreto explodindo nas redes sociais. Rafael nunca imaginara que uma simples carona viraria isso. Ele era só um motorista particular, contratado há 2 anos para levar Miguel de reunião em reunião pela capital. Mas agora, com o mundo especulando sobre sua orientação sexual, o pânico se instalava. Ele era gay, sim, mas mantinha isso em segredo, especialmente da família conservadora em Porto. Miguel, por outro lado, era um ícone público, casado com uma carreira impecável, e qualquer rumor poderia arruinar tudo. Naquela manhã, Rafael estacionou o carro preto lustroso em frente ao prédio corporativo em Lisboa, o Tejo brilhando ao fundo sob o sol de outono. Miguel entrou no banco de trás, o rosto tenso, o terno impecável contrastando com os olhos cansados. "Você viu?", perguntou Miguel, sem preâmbulos, jogando o tablet para Rafael. A tela mostrava fóruns cheios de montagens, fanfics e comentários maliciosos. Rafael engoliu em seco. "Sim, senhor. É loucura." Miguel suspirou, passando a mão pelo cabelo curto e grisalho nas têmporas. Aos 35 anos, ele construíra um império de software que revolucionara o setor bancário europeu. Mas sua vida pessoal era uma fachada, um casamento arranjado com Sofia, filha de um influente político, para manter as aparências. Ele sentia atração por homens desde a adolescência, mas enterrara isso fundo, priorizando a imagem pública. Agora, essa foto ameaçava desenterrar tudo. Rafael, de 28 anos, viera de uma família humilde. Seu pai, um pescador aposentado, e a mãe, dona de casa, esperavam que ele se casasse e tivesse filhos. Ele aceitara o emprego com Miguel para fugir da pressão em Porto, mas nunca esperara se envolver emocionalmente. Nos últimos meses, as conversas no carro haviam se tornado profundas. Miguel confidenciava frustrações sobre o casamento vazio, e Rafael compartilhava sonhos de uma vida autêntica. Uma faísca surgira, sutil, mas real. Enquanto dirigia para o aeroporto, onde Miguel pegaria um voo para Madrid, o silêncio pesava. "Precisamos negar isso", disse Miguel finalmente. "Vou soltar uma nota dizendo que é ridículo." Rafael assentiu, mas sentiu uma pontada no peito. Negar significava enterrar qualquer possibilidade real entre eles. "E se não for ridículo?", murmurou Rafael, os olhos no retrovisor. Miguel congelou. "O quê?" Rafael parou no sinal vermelho, virando-se ligeiramente. "Senhor, eu sinto algo. Desde aquelas noites conversando." As palavras saíram impulsivas, impulsionadas pelo caos online. Miguel piscou, surpreso. "Rafael, isso não pode acontecer. Eu sou casado. Tenho uma reputação." Mas seus olhos traíam dúvida, uma vulnerabilidade que Rafael nunca vira. Chegando ao aeroporto, Miguel desceu, hesitante. "Vamos falar disso depois." Rafael assistiu ele partir, o peito apertado. De volta ao apartamento modesto em Alfama, ele abriu o Twitter e viu o inferno, comentários homofóbicos misturados com apoio de fãs LGBTQ+. Sua irmã, Ana, ligou furiosa. "O que é isso que estão dizendo sobre você e esse homem? Papai está enfurecido." Rafael desligou, tremendo. Ele havia escolhido o silêncio por anos, mas agora o mundo o forçava a confrontar. Naquela noite, Miguel ligou de Madrid. "Os acionistas estão preocupados. Sofia quer explicações." Rafael ouviu a angústia na voz dele. "E você? O que você quer?" Silêncio. "Eu não sei. Mas não posso perder tudo." Rafael sentiu a traição nas entrelinhas. Miguel priorizaria a carreira sobre qualquer sentimento. Ele desligou, lágrimas nos olhos, decidindo que precisava se afastar. No dia seguinte, Rafael pediu demissão por e-mail, alegando motivos pessoais. Miguel respondeu imediatamente: "Não faça isso. Precisamos resolver." Mas Rafael já estava no trem para Porto, fugindo do caos que uma foto inocente criara. Em casa, o confronto com a família foi inevitável. O pai, Manuel, bateu na mesa. "Você é homem, Rafael. Isso é vergonha." A mãe chorava. "Pense nos vizinhos." Rafael defendeu-se pela primeira vez: "E se eu for gay? Isso muda quem eu sou." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel, de volta a Lisboa, enfrentava sua própria tormenta.
Sofia, elegante e calculista, o confrontou no jantar. É verdade. Você e o motorista. Miguel negou, mas ela riu amargamente. Eu sempre soube que nosso casamento era conveniência. Mas isso vai destruir minha família política. Ele sentiu culpa, mas também raiva, anos vivendo uma mentira para agradar aos outros. Decidindo reconquistar Rafael, Miguel dirigiu até Porto, ignorando os conselhos dos assessores. Chegando à casa humilde, encontrou Rafael sozinho no quintal. Eu errei, admitiu Miguel. Estou confuso, mas não quero te perder. Rafael hesitou, o coração dividido entre o amor nascente e o medo das consequências. Eles conversaram até o amanhecer, mas uma ligação interrompeu. Um repórter descobrira o endereço de Rafael, e a mídia estava a caminho. A multidão de jornalistas cercou a casa em Porto, flashes piscando como raios em uma tempestade. Rafael e Miguel se trancaram dentro, o pânico crescendo. Como eles souberam? Perguntou Rafael, o rosto pálido. Miguel praguejou baixinho. Alguém vazou. Provavelmente um fã obcecado. Do lado de fora, vozes gritavam perguntas. Miguel, é verdade o romance? Rafael, você é o amante secreto. Manuel, o pai de Rafael, voltou do mercado e enfrentou a horda. Saiam daqui. Isso é mentira. Mas os repórteres o pressionaram, e ele, furioso, gritou, meu filho não é desses. As palavras ecoaram, transmitidas ao vivo, aprofundando a ferida em Rafael. Dentro, ele confrontou Miguel, veja o que você trouxe para minha família. Miguel, culpado, respondeu, eu não queria isso. Mas talvez seja hora de assumir. A polícia dispersou a multidão, mas o dano estava feito. Naquela noite, Rafael e Miguel discutiram opções. Se negarmos, vivemos na mentira, disse Rafael. Se assumirmos, perdemos tudo. Miguel pensou na empresa, acionistas conservadores poderiam boicotar. Sofia já ameaçava divórcio público, expondo segredos. Eu construí isso do nada, murmurou Miguel. Mas você? Você me faz questionar tudo. Rafael decidiu voltar a Lisboa com Miguel, deixando a família em choque. No carro, o silêncio era pesado. Meu pai me deserdou, confessou Rafael. Disse que prefere um filho morto a um gay. Miguel apertou sua mão pela primeira vez, um gesto sutil mas elétrico. Sinto muito. Mas você não está sozinho. Chegando ao apartamento de luxo de Miguel encheado, eles evitaram os paparazzi escondidos. Os dias seguintes foram um turbilhão. A empresa de Miguel sofreu, ações caíram 5%, parceiros cancelaram contratos. Ele enfrentou uma reunião de emergência com o conselho. Isso é uma distração, argumentou um diretor idoso. Demita o motorista e acabe com os rumores. Miguel defendeu, Rafael é inocente. E eu não vou ceder à homofobia. Mas internamente, duvidava, valia sacrificar o império por um sentimento incerto. Rafael, desempregado agora, lidava com o assédio online. Mensagens de ódio enchiam suas redes, destruidor de lares, aberração. Mas também apoio, grupos LGBTQ+ em Portugal o contatavam, oferecendo ajuda. Ele participou de uma reunião virtual com ativistas em Lisboa, compartilhando sua história. Eu escondi por anos por medo da sociedade, disse. Uma ativista, Maria, respondeu, mas agora você pode inspirar outros. Miguel, pressionado por Sofia, encontrou-se com ela em um café discreto. Eu quero o divórcio, ela disse friamente. Mas não sem compensação. Miguel assentiu, aliviado mas triste. Eu nunca te amei como deveria. Sofia riu, nem eu. Era negócio. Assinando papéis preliminares, ele sentiu um peso sair, mas outro entrar, como explicar à família tradicional em Coimbra. Rafael, enquanto isso, recebeu uma oferta de emprego em uma ONG LGBTQ+ em Lisboa. Você pode ajudar jovens como você, disse o diretor. Ele hesitou, aceitar significava abraçar publicamente sua identidade, arriscando mais rejeição familiar. Ligando para a mãe, implorou reconciliação. Mãe, eu sou o mesmo filho. Ela chorou, seu pai é teimoso, mas eu te amo. Foi um pequeno passo. Miguel e Rafael se reencontraram no apartamento, a tensão palpável. Eu assinei o divórcio, anunciou Miguel. Rafael sorriu pela primeira vez em dias. Então. E nós? Miguel puxou-o para perto, um abraço que dizia mais que palavras. Mas o momento foi interrompido por uma ligação. Um funcionário leal avisou que um rival na empresa planejava um golpe, usando os rumores para derrubá-lo. Determinado, Miguel convocou uma coletiva de imprensa.
Eu sou gay, declarou para as câmaras em Lisboa, o mundo parando. Sim, há alguém especial na minha vida. Rafael assistiu de casa, chocado. A reação foi mista, aplausos de progressistas, boicotes de conservadores. A família de Miguel ligou furiosa, você envergonhou o nome. Ele desligou, escolhendo autenticidade sobre tradição. Mas o custo veio rápido. Rafael perdeu amigos de infância, que o rotularam de traidor. Miguel viu a empresa perder milhões. Em uma noite chuvosa, eles discutiram, você sacrificou tudo por mim, perguntou Rafael. Não por você. Por mim mesmo, respondeu Miguel. Reconciliados, planejaram o futuro, mas uma traição se aproximava. Um ex-amigo de Rafael vendeu detalhes íntimos para a imprensa. A traição veio como um soco, manchetes gritavam, detalhes íntimos, o romance proibido de Miguel. Um ex-colega de Rafael, invejoso do holofote, vazara conversas antigas, distorcendo-as para sensacionalismo. Rafael sentiu o mundo desabar. Como ele soube, murmurou, encarando o telefone. Miguel, furioso, contratou advogados, vamos processar por difamação. Mas o dano psicológico era profundo. Rafael questionava cada amizade, isolando-se no apartamento. Eu confiei nele, disse a Miguel, lágrimas escorrendo. Miguel o consolou, as pessoas mudam com a fama. Mas nós somos reais. Ainda assim, a pressão social em Portugal, um país católico apesar dos avanços LGBTQ+, pesava. Comentários online atacavam, eles estão destruindo valores tradicionais. Miguel enfrentava rebelião interna na empresa. Um grupo de executivos, liderados por um rival ambicioso chamado João, exigia sua renúncia. Sua vida pessoal afeta os negócios, argumentou João em uma reunião tensa. Miguel rebateu, minha orientação não define minha competência. Mas votos se acumulavam contra ele. Em casa, confessou a Rafael, posso perder o controle da empresa que fundei. Rafael, sentindo culpa, considerou se afastar. Talvez seja melhor eu ir embora. Miguel negou, não. Isso daria vitória aos Atas. Juntos, eles buscaram apoio em uma terapia de casal em Lisboa, recomendada por ativistas. O terapeuta, um homem experiente, explorou seus conflitos. Miguel, você sacrificou sua identidade por sucesso. Rafael, você escondeu por medo familiar. Agora, paga o preço. A sessão revelou camadas. Miguel admitiu que seu casamento com Sofia fora uma fuga da verdade, impulsionado por pais conservadores. Eles me criaram para ser perfeito. Rafael compartilhou o trauma de bullying na escola por ser diferente. Eu aprendi a me odiar. Saíram mais fortes, mas o mundo não parava. Uma manifestação pró-LGBTQ+ em Lisboa os convidou como palestrantes. Rafael hesitou, mas Miguel insistiu, é hora de lutar. No palco, sob o sol do Rocio, Rafael falou, eu era invisível. Agora, sou visto, e dói, mas liberta. A multidão aplaudiu, mas contra-manifestantes vaiaram, gritando insultos. Polícia interveio, mas um ovo atingiu Miguel, simbolizando o ódio latente. De volta, a família de Rafael tentou reconciliação. Ana, a irmã, visitou, papai está refletindo. Ele viu você na TV. Rafael chorou, ele me machucou tanto. Ana abraçou-o, dê tempo. Miguel, por outro lado, cortou laços com os pais, eles preferem a imagem à felicidade. O clímax corporativo veio, na Assembleia de Acionistas, João apresentou evidências manipuladas de distrações, de Miguel. Ele prioriza romance sobre lucros. Miguel defendeu-se eloquentemente, eu construí esta empresa com integridade. Minha vida pessoal é irrelevante. Rafael, presente como apoio, viu a votação, por uma margem estreita, Miguel manteve o cargo, graças a aliados progressistas. Vitória amarga, a empresa perdeu contratos com clientes conservadores. Miguel demitiu João, mas o stress cobrava, ele sofreu um colapso de ansiedade, hospitalizado brevemente. Rafael ficou ao lado, questionando, valeu a pena? Miguel sussurrou, sim, porque te tenho. Mas uma nova traição surgiu, Sofia, vingativa, vazou e-mails antigos de Miguel confessando atração por homens. A imprensa explodiu novamente. Rafael confrontou Miguel, você contou a ela. Miguel admitiu, anos atrás, em um momento de fraqueza. Rafael sentiu-se traído, como posso confiar agora? Eles brigaram feio, Rafael saindo para um hotel. Sozinho, refletiu sobre escolhas, esconder ou enfrentar. Ligou para a mãe, eu preciso de vocês. Ela respondeu, venha para casa. Em Porto, o pai, Manuel, finalmente conversou,
eu errei. Med me cegou. Reconciliação veio, mas Rafael sentiu falta de Miguel. Miguel, arrependido, viajou para Porto. Perdoe-me. Eu escolho você, não o segredo. Rafael hesitou, mas abraçou-o. Juntos, decidiram morar discretamente, longe do holofote. Mas o mundo não permitia. Um documentário sobre eles foi anunciado, forçando mais decisões. O documentário, produzido por uma rede progressista em Lisboa, prometia expor a verdade por trás do escândalo. Miguel e Rafael debateram participar. Pode humanizar nós, disse Miguel. Ou nos destruir mais, rebateu Rafael. Optaram por sim, vendo como chance de controle narrativo. As filmagens começaram, revivendo traumas. Entrevistas revelaram profundezas. Miguel falou da infância em Coimbra, pressionado a ser o filho perfeito. Eu neguei minha atração por medo de rejeição. Rafael compartilhou a vida em Porto. Trabalhei como motorista para escapar, mas encontrei amor onde menos esperava. A equipe capturou momentos reais, eles cozinhando juntos, caminhando pelo Tejo, mostrando uma relação autêntica. Mas a oposição veio. Grupos conservadores protestaram contra o documentário, chamando-o de propaganda gay. Petições online pediam boicote. Miguel perdeu mais um contrato importante. Eles nos veem como ameaça, disse ele, frustrado. Rafael, fortalecido pela terapia, respondeu, então lutamos. Uma reviravolta. O ex-colega que traiu Rafael foi exposto em um escândalo próprio, perdendo credibilidade. Justiça poética, mas não curou as feridas. Sofia, em entrevista rival, pintou Miguel como manipulador. Ele me usou. Público dividiu-se. Alguns simpatizaram com ela, outros viram vingança. Rafael enfrentou um dilema moral, uma oferta para escrever um livro sobre sua jornada. Pode ajudar outros, pensou. Mas significava expor mais. Consultando Miguel, faça-se sentir certo. Ele aceitou, mas o processo desenterrou dores, capítulos sobre rejeição familiar, assédio social. Miguel, enquanto isso, reformulou a empresa, implementou políticas LGBTQ mais inclusivas, contratando diversidade. Se perco clientes velhos, ganho novos, declarou. Sucesso veio, startups jovens investiram, ações subiram. Mas pessoalmente, duvidava, sou feliz agora. Uma crise familiar, os pais de Miguel, idosos, adoeceram. Ele visitou Coimbra, confrontando-os. Vocês me forçaram a mentir. A mãe chorou, queríamos proteger. O pai, teimoso, admitiu, eu estava errado. Reconciliação parcial, mas cicatrizes permaneciam. Rafael e Miguel planejaram uma viagem para o Algarve, fugindo do stress. Na praia, sob o sol dourado, conversaram sobre futuro, casamento, sugeriu Rafael. Miguel sorriu, quando Portugal permitir, sim. Mas realidade interrompeu, um fã obsessivo os seguiu, postando fotos invasivas. Enfurecido, Miguel processou por privacidade. Chega de exposição. Rafael concordou, mas internamente questionava, nossa relação sobreviverá sem segredos. Uma briga surgiu, Rafael acusou Miguel de priorizar carreira ainda. Você mudou a empresa, mas e nós? Miguel rebateu, eu mudei tudo por nós. Separação temporária, Rafael voltou a Porto, ajudando na ONG. Lá, conheceu jovens lutando com identidade, espelhando seu passado. Vocês são corajosos, disse. Um garoto, Tiago, compartilhou, meus pais me expulsaram. Rafael o ajudou, encontrando propósito. Miguel, sozinho em Lisboa, refletiu. Ligou para Rafael, eu errei novamente. Volte. Rafael retornou, mas com condições, vida privada, não pública. Concordaram, mudando para uma casa discreta nos subúrbios. O documentário estreou, aclamação crítica, mas polêmica. Prémios vieram, mas também ameaças. Um ataque online a que eu contas, espalhando mentiras. Miguel contratou segurança, o custo emocional alto. Em uma noite tranquila, eles discutiram escolhas, pagamos caro, disse Rafael. Mas ganhamos liberdade, respondeu Miguel. Uma ligação surpreendente, o pai de Rafael convidando-os para jantar. Aceito vocês. Lágrimas de alegria, mas cautela, sociedade ainda julgava. Alta tensão veio com uma proposta, Miguel recebido a oferta para cargo político, promovendo direitos LGBTQ+. Pode mudar Portugal, disse. Rafael temeu, mais exposição. Miguel hesitou, escolhendo recusar, prefiro nós. Mas uma decisão errada pairava, Rafael, estressado, confidenciou a um novo amigo na ONG, que traiu, vendendo histórias.
Descoberto, Rafael sentiu culpa imensa. Eu causei isso. A traição de Rafael abalou tudo, detalhes distorcidos apareceram em tabloides, pintando Miguel como controlador. Como pôde, gritou Miguel, o rosto vermelho de raiva. Rafael, arrependido, explicou, foi um desabafo. Não imaginei. Mas a confiança quebrou, levando a uma separação dolorosa. Preciso de espaço, disse Miguel, saindo para um hotel. Sozinho, Rafael confrontou seus erros, anos de segredos o tornaram vulnerável. Ligou para a terapia, eu sabotei nós. O terapeuta aconselhou, aprenda com o preço pago. Miguel, por outro lado, mergulhou no trabalho, reconquistando a empresa, mas vazio por dentro. Meses passaram, Rafael prosperou na ONG, ajudando dezenas de jovens. Um evento em Lisboa o reuniu com Miguel acidentalmente. Olhares cruzaram, saudade evidente. Sinto falta, admitiu Miguel. Rafael respondeu, eu também, mas precisamos curar. Eles recomeçaram devagar, cafés, caminhadas, reconstruindo. Sociedade evoluía, leis em Portugal avançavam, inspiradas por histórias como a deles. Mas cicatrizes permaneciam, famílias perdoaram, mas memórias doíam. Miguel propôs, vamos morar juntos novamente, mas discretos. Rafael aceitou, mas com limites, sem mais exposição. Vida normal veio, rotinas simples em Lisboa, longe de holofotes. Mas um teste final, um convite para TED Talk sobre autenticidade. Miguel quis aceitar, pode inspirar. Rafael vetou, já pagamos demais. Discussão acalorada, você ainda tem medo, acusou Miguel. E você ainda prioriza fama, rebateu Rafael. Compromisso, recusaram, escolhendo paz. Anos depois, refletindo, eles viram o custo, amizades perdidas, carreiras alteradas, mas ganhos, amor verdadeiro, autoaceitação. Rafael escreveu seu livro, anônimo, ajudando outros. Miguel liderou filantropia LGBTQ+, sutilmente. Em uma noite estrelada no Tejo, Miguel perguntou, valeu a pena? Rafael sorriu, sim, porque nos encontramos. Mas a sociedade ainda debatia, histórias como a deles dividiam opiniões. E você? Acredita que assumir uma identidade reprimida sempre vale o preço da dor social e pessoal, ou às vezes o silêncio é a escolha mais sábia?